Há olhos pequenos te observando, todos os dias. Enquanto você corre, se irrita, reclama, sonha, planeja ou desiste. Enquanto você fala de amor, ou se contradiz com a vida. Esses olhos são os de seu filho, ou sua filha. Essa alma que a espiritualidade confiou a você. Não por acaso, não por acidente, mas por propósito. Não são apenas crianças. São consciências milenares vestidas de inocência. São viajantes do tempo, retornando à matéria com a missão de recomeçar. E você é o farol, ou a tempestade. Há uma geração inteira sendo moldada agora. Nos corredores silenciosos das casas, nas conversas ao redor da mesa, nos abraços que você dá, ou esquece de dar. Seu filho não é só um corpo pequeno precisando de comida e brinquedo. Ele é uma vela acesa com a chama oscilando entre a luz divina e a sombra do mundo. E quem segura essa vela é você. Não se engane, não é a escola que educa, não é o mundo que forma, não é a igreja que instrui, é você, no olhar que lança, no tom de voz que usa, na paciência que oferece quando tudo em você quer gritar, na verdade que vive, quando ninguém está vendo, porque seu filho vê, mesmo quando finge não ver. Você pode até achar que está ensinando a viver, mas na maioria das vezes, ele está aprendendo a sobreviver com base em quem você é. Portanto, cuide dele como quem cuida de uma centelha divina, como quem recebeu de Deus a responsabilidade de moldar o caráter de um emissário do futuro. Sim, emissário. Porque cada criança que nasce carrega o potencial de transformar o mundo, para o bem ou para o mal. E o que ela se tornará depende, em grande parte, de quem a conduz agora. Você acha que está ensinando apenas a escovar os dentes, a comer direito, a não riscar as paredes, mas na verdade, está ensinando o que significa amar. Está mostrando como o mundo trata alguém frágil. Está construindo a imagem que essa criança terá de Deus, de justiça, de dignidade. E o mundo vai testar tudo isso. Vai gritar mais alto que você. Vai prometer mais rápido do que sua presença. Vai tentar apagar essa luz com distração, vício, pressa, egoísmo e solidão. Por isso, cuide. Cuide como quem protege um diamante em formação. Corrija com firmeza, mas com ternura. Oriente com autoridade, mas sem brutalidade. Seja espelho limpo e não reflexo sujo, porque mais do que ouvir sua boca, seus filhos vão imitar seus passos. Não diga para ter fé, e viva como se Deus fosse um detalhe. Não fale de bondade, e trate mal quem te irrita. Não ensine sobre respeito, e humilhe quando estiver cansado. Eles não aprendem pelo que você diz, aprendem pelo que você é. E quando você some emocionalmente, mesmo que esteja fisicamente presente, eles sentem. Quando você não escuta, eles se calam por dentro. Quando você fere, eles se fecham. E cada silêncio deles guarda uma dor que pode virar medo, raiva, frieza. E essa dor, se não curada na infância, cresce, engrandece, apodrece. E vira violência, vira desconfiança, vira alma armada, pronta para ferir antes de ser ferida. É por isso que os lares são sagrados, porque ali se definem os destinos de milhares de vidas futuras. Você acha que está só educando um filho? Não. Você está educando um futuro pai, uma futura mãe, um futuro líder, uma futura consciência que influenciará o mundo, para elevar ou para destruir. Então, cuide dele como se estivesse moldando o amanhã, porque está. Você pode dar ao seu filho todas as roupas do mundo, mas se não der atenção, ele se sentirá nu. Pode dar o melhor celular, mas se não der afeto, ele buscará likes para preencher o vazio. Pode pagar a melhor escola, mas, se não ensinar sobre respeito, ele se tornará arrogante. E mais cedo ou mais tarde, ele aprenderá que sucesso sem valores é fracasso disfarçado. O mundo está cheio de adultos feridos por pais distraídos, cheio de profissionais brilhantes, mas com almas apagadas, cheio de gente grande que ainda chora por dentro,
por não ter recebido o amor que deveria ter sido base. Então, pare agora. Olhe para seu filho. Não com olhos de pressa, mas com olhos de eternidade. Abrace-o, como quem segura uma alma prestes a esquecer de onde veio. Fale com ele. Com a mesma ternura com que gostaria que Deus falasse com você. Ensine-o. Mas ensine com a vida, com atitudes, com integridade, com calma, com paciência, com verdade. Porque, quando você cuida de seu filho como se ele fosse uma luz para o mundo, ele brilha. E quando ele brilha, o mundo ao redor também começa a iluminar. Essa é a missão. Não criar filhos para si, mas para Deus. Não moldá-los ao seu ego, mas ao bem. E isso exige sacrifício, exige disciplina, exige abrir mão da própria vontade em muitos momentos para proteger a alma que está sendo semeada. Há momentos em que você não vai saber o que fazer. E tudo bem. Não se trata de perfeição, mas de presença. O que seu filho precisa não é de um pai perfeito, nem de uma mãe perfeita, mas de alguém que escolha amar de verdade, mesmo com falhas, mesmo cansado, mesmo errando, e que tenha a humildade de pedir perdão quando errar, porque filhos não aprendem a ser humanos com quem finge ser Deus, mas com quem tem coragem de ser real. Você precisa entender, não existe infância perdida, existe infância ignorada. Toda infância ignorada cria um adulto que cedo ou tarde se perderá, porque cresceu buscando no mundo aquilo que os pais se esqueceram de entregar. Palavras não curam ausência, presentes não curam frieza, regras não curam gritos. Crianças não precisam de pais perfeitos, mas precisam de paz dentro de casa. E isso exige uma escolha constante: ser guia, não carrasco; ser porto, não prisão; ser raiz, não muralha. Quantos pais hoje vivem de olhos grudados em telas, mas têm o coração desligado de quem mais importa? Quantas mães estão emocionalmente exaustas, tentando dar conta de tudo, mas esquecendo de dar a si mesmas o que gostariam de entregar aos filhos: presença, serenidade, tempo de verdade. A criança sente, mesmo sem saber explicar. Ela sente, e essa sensação se grava, se torna crença, se torna identidade, se torna a voz interna que ela vai ouvir para o resto da vida. Eu sou amado, ou eu sou peso. Eu sou importante, ou eu sou invisível. Eu posso ser quem eu sou, ou eu só sou aceito se agradar. Você não está só criando uma criança, está moldando uma alma. E alma moldada com amor cresce inteira. E crescer inteiro não significa não ter feridas. Significa saber onde curá-las. Significa saber onde voltar quando tudo estiver difícil. Significa carregar dentro de si a certeza: meu lar era abrigo, meu pai era guia, minha mãe era luz. E isso vale mais do que qualquer herança. Herança sem valores vira veneno. Educação sem amor vira cobrança. Presença sem carinho vira opressão. Disciplina sem compaixão vira medo. Filhos precisam saber que o amor dos pais não está condicionado à nota na prova, ao comportamento perfeito, à obediência cega. Precisam saber que são amados por quem são, não apenas por quem os pais gostariam que fossem. E essa aceitação incondicional, essa é a linguagem do Cristo. Essa é a linguagem do Evangelho em ação. Você quer ensinar espiritualidade ao seu filho? Ensine com atos, ensine com respeito. Ensine com paciência. Ensine com a sua capacidade de ouvir quando ele erra. Deus age pelos pais, quando os pais escolhem agir com Deus. Seja canal, seja ponte, seja exemplo. Seja o tipo de pai ou mãe que seu filho vai agradecer a Deus por ter tido, mesmo depois que você partir. Porque você vai partir. Todos nós partiremos. E no fim, o que restará? Não será o quanto você trabalhou, nem quantas contas pagou, nem quantas conquistas acumulou. Será o quanto você amou. Será o quanto você protegeu a alma de seu filho das dores desnecessárias, sem impedir que ele crescesse com as dores inevitáveis. Será o quanto você ensinou o caminho da verdade com seus passos, e não com sermões.
será o quanto você o amou nos dias bons, mas principalmente nos dias difíceis. Porque o amor verdadeiro não se mostra nos abraços quando tudo vai bem, mas na firmeza suave quando tudo parece desabar. Cuide do seu filho, como se fosse a última alma que você pudesse salvar, porque pode ser. A reencarnação é chance sagrada, é reencontro, é reparo, é missão. E cada filho que chega é um elo do passado que retorna para ser curado, para ser libertado, para ser amado da forma que talvez você nunca foi. E, ainda, assim, é seu papel romper o ciclo, cortar as correntes da repetição emocional, parar de doar ao seu filho o que você recebeu de errado. Você tem o direito de ter sido ferido, mas tem o dever de não ferir da mesma forma. E quando você escolhe curar em si o que te ensinaram com dor, você honra seu filho com liberdade. Você o permite crescer sem o peso que você carregou. Isso é espiritualidade em sua forma mais pura. Isso é ser pai e mãe à maneira de Deus. Cuide do seu filho como quem segura uma fagulha que pode incendiar o bem no mundo, não apenas com palavras bonitas, mas com atitudes firmes, constantes e amorosas, com presença, com silêncio que acolhe, com limites que protegem, com abraços que curam, com fé que guia. Porque o mundo não precisa de mais adultos traumatizados tentando sobreviver. Precisa de almas inteiras, filhos amados, corações fortalecidos pela base do lar. E essa base é você. Então olhe novamente para o seu filho, mesmo que ele esteja dormindo, mesmo que ele esteja distante, mesmo que vocês tenham se desencontrado nos últimos dias, olhe. E lembre-se, a infância passa, a alma fica. Tudo o que você planta hoje vai florescer no coração dele, para a luz ou para a escuridão. E talvez no meio de tanta pressa, de tantas contas, de tanta exaustão, você tenha esquecido que ele é a sua obra mais importante que o trabalho, mais importante que a aparência, mais importante que os planos que você projetou para si, porque um dia ele vai crescer, e quando crescer, vai lembrar. Vai lembrar das vezes que você o ouviu com o olhar, das vezes que você parou o mundo só para sentar ao lado dele, das noites em que você o cobriu com carinho, mesmo estando cansado. Vai lembrar das orações que você fazia com ele, dos conselhos que não vinham com gritos, mas com a sabedoria de quem ama. E se lembrar disso tudo, ele também se lembrará de Deus. Porque o amor que você oferece a um filho é o reflexo mais próximo do amor divino que ele pode conhecer na terra. Você é a primeira Bíblia que ele lerá. É o primeiro anjo que ele verá. É a primeira referência, de céu ou de inferno, que ele terá contato. E isso é uma honra, mas também é uma responsabilidade. Cuide do seu filho como quem carrega uma chama do próprio Cristo, com humildade, com reverência, com entrega. Não importa se você errou até aqui. O que importa é o que você faz a partir de agora. Porque filhos não precisam de pais que nunca erram. Precisam de pais que sabem recomeçar. Se você se afastou, volte. Se você machucou, peça perdão. Se você se perdeu em meio às lutas da vida, retorne à missão original: amar, guiar, formar. Você não está criando apenas alguém, está criando um reflexo, um espelho da sua própria alma, um elo com o que há de mais sagrado. E um dia, quando seus olhos se fecharem para este mundo e sua alma atravessar para o lado de lá, os espíritos que velam por você vão te perguntar: o que fez com a alma que te confiamos? Como guiou a luz que colocamos sob seus cuidados? E nesse instante, sua consciência será a resposta. Se você tiver amado com verdade, guiado com firmeza, perdoado com compaixão e formado com fé, então poderá sorrir, porque terá cumprido a missão mais sublime que existe: formar um ser de luz. Portanto, não se distraia, não desista, não delegue. Você foi chamado para muito mais do que criar um filho. Você foi chamado para acender uma estrela, para preparar um espírito para servir o bem,
para formar um guerreiro da luz em um mundo que tenta todos os dias apagar essa chama. E se você fizer isso com o coração inteiro, não haverá sucesso maior, porque nenhuma conquista no mundo se compara ao brilho de um filho bem formado, com alma elevada, coração íntegro e fé firme. E esse brilho começa agora, com você. Cuide de seus filhos como se fossem luzes para o mundo, porque eles são, e você é a tocha que os acende.